2026 não é só uma continuação de 2025, é um novo tabuleiro. Depois de juros altos por tempo demais, um tarifaço que mudou a lógica do comércio, cadeias produtivas redesenhadas e tecnologia definindo quem cresce e quem perde espaço. A gente vai ver em 2026, com a previsibilidade de tudo que está na mesa, as coisas finalmente tomarem corpo. Uma das coisas boas que a gente viu nesse final de 25 foi justamente uma aproximação Estados Unidos e China. A China está muito focada nos gargalos dela, principalmente na mão de obra em relação à tecnologia. Eles querem ter chips para não depender de ninguém. O governo colocou restrições agora nos chips americanos, mesmo com o Trump negociando para vender melhores chips para eles. Então, eu acho que isso é muito saudável para o mercado, porque traz opções. Os Estados Unidos tratam 2026 como um ano de inflexão. A China reage de forma estratégica, com menos barulho, mas com um poder que não dá para subestimar. E os fluxos globais começam a migrar para quem tem competitividade, previsibilidade e capacidade de execução. A pergunta é: o que está em jogo em 2026? E onde o Brasil se encaixa nesse mapa de risco e de oportunidade? Fábio, em primeiro lugar, obrigada pela presença, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Paula, por mais um convite. É uma honra estar aqui com vocês. Fábio, quando a gente olha 2026, acho que não é só uma continuação ali de 2025, é um novo tabuleiro geoeconômico que se desenha. A gente até vê, talvez, 2026 marcando uma fase 2, vamos dizer assim, dessa guerra econômica declarada por Trump. O que muda na disputa entre Estados Unidos e China quando as tarifas elas deixam de ser apenas retórica e acabam dando lugar aí a uma nova política industrial? Olha, Paulo, eu acredito que a gente vai ver em 2026, com a previsibilidade de tudo que está na mesa, as coisas finalmente tomarem corpo. Uma das coisas boas que a gente viu nesse final de 25 foi justamente uma aproximação Estados Unidos e China, Xi Jinping ligando para Trump, China comprando soja dos Estados Unidos, até vai bater a meta de 12 milhões agora em dezembro. Então, assim, mostrando boa vontade de que vamos tentar caminhar, cada um na sua, porém sem fricção, sem problemas. Então, eu vejo que a gente vai ter agora, com previsibilidade, o mercado se acomodando. Empresas que já tiraram produção da China, já vimos números disso na economia chinesa, essa dispensão de Vietnã, tanto a México, o próprio Estados Unidos recebendo coisa, e a vida que segue. Vamos lembrar que o mundo, há 40 anos atrás, vivia isso com a Guerra Fria. A gente tinha uma coexistência, e cada um se produzia, tinha comércio intercalado, né? É que hoje tudo é muito mais amplificado porque a gente tem acesso a tudo que está acontecendo. Antigamente a gente precisava esperar sair no New York Times, no Wall Street Journal, para entender a geopolítica. Eu acho que vai ser um ano muito bom. E eu acho principalmente, Paula, que a gente tem uma coisa importante. A China está muito focada nos gargalos dela, principalmente na mão de obra em relação à tecnologia. Eles querem ter chips para não depender de ninguém. O governo colocou restrições agora nos chips americanos, mesmo com o Trump negociando para vender melhores chips para eles. Então, eu acho que isso é muito saudável para o mercado, porque traz opções. Você vai poder tirar um pouco o olho de algumas coisas, ao mesmo tempo que também traz mais opções para o investidor olhando para os Estados Unidos nesse nearshoring, que são as empresas voltando. Vai ter muita coisa para a gente olhar com carinho o ano que vem. E esse é um ponto, né? Estados Unidos tentando reconstruir essas cadeias produtivas estratégicas. Qual setor, ali na tua visão, um setor global que deve chegar aí a 2026, principalmente até desapontando melhor nesse sentido com essa reconstrução toda? Olha, eu acho que os dois básicos que eu vejo onde estão tendo mais perspectivas positivas, deixando o tech de fora, o próprio setor industrial, porque são investimentos maciços que estão chegando e num ambiente de juros menores no mundo todo, então o custo de capital fica mais fácil, com uma mão de obra precisando de emprego, isso vai ajudar, e o setor de saúde. O setor de saúde, para mim, pós-Covid, naquele fluxo enorme de dinheiro para vacinas, ficou muito saturado. Agora, com o surgimento das canetas emagrecedoras e com a inteligência artificial, nós estamos vendo saltos de desenvolvimento de coisas, tanto pesquisa quanto aparelhos e tudo mais,
e é um setor que tem muito espaço para se beneficiar e que traz um benefício que a humanidade entende muito rápido. Cura de doenças, longevidade. A gente tem uma população mais velha. Então são dois setores que em 2026 eu acho bem interessante a gente olhar com carinho. Quais são os que você vê, talvez, de repente, ali uma maior pressão, sobre maior pressão, diante até dessa realocação até forçada, vamos dizer, nesse sentido? Eu acho que varejo, principalmente nos Estados Unidos, sofre por causa da economia ter destoado e aberto um gap entre classe rica e classe pobre. A classe pobre, enquanto o emprego não estabilizar e os juros não pararem, não caírem até onde tem, o poder de compra está um pouco danificado, então ele deve demorar para tomar tração. E o setor de real estate americano, que é um setor que tem muito espaço para destravar valor, mas depende ainda de juros menores e de um consumidor querendo bens duráveis. A gente viu agora na Black Friday recorde de compras, mas bem duráveis muito para baixo, muito de lado, carro, casa. Então, esses são dois setores que eu acho que não são ruins, mas eles vão andar bem mais lerdos o ano que vem. Ô Fábio, e até perguntei ali em relação a questão, né, dos setores sob pressão, a gente vê, né, de fato, 2025 foi um ano de muita volatilidade, principalmente nessas tensões com Estados Unidos e China, tarifácio, enfim, com outras economias. Paralelo a isso, a economia dos Estados Unidos ainda, né, tendo ali o impacto muito significativo da pressão, principalmente sobre juros altos, mesmo Fed fazendo já alguns cortes. Mas, de alguma forma, talvez a gente possa pensar se o mercado finalmente ele entendeu que o juro alto ele não é só um acidente, ele é uma questão muito mais estrutural, né? Nesse contexto, 2026, o que na sua visão 2026 faz com que essas empresas que sobreviveram, vamos dizer assim, a este cenário anterior, que estava na época ali talvez da base do dinheiro barato, elas devem ficar muito atentas em relação a 2026, se teremos ou não, de repente, mudanças que foram significativas como em 2025? Essas empresas elas chegam em 2026 muito mais preparadas e num ambiente que tem tudo para ser muito melhor para elas do que os últimos anos. Elas cortaram mão de obra, enxugaram folha salarial, trouxeram eficiência, aumentaram margem. Então, por isso que eu falo que o ano que vem tem tudo para ser um ano muito bom, porque as empresas estão muito mais preparadas hoje e a gente está indo para um ambiente de expansão com juros caindo. Vão cair. Ninguém tem dúvida que os juros vão cair. A dúvida é qual é a velocidade de 26 para a gente atingir juros neutros. Porque no meio do caminho ainda tem uma inflação persistentemente ainda perto de 3, a meta é 2, não sei quão real é essa meta depois de um Covid, isso é um assunto para um próximo momento, onde eu acredito que as autoridades elas vão sentar para olhar, a gente colocou 6 trilhões de moeda nova na economia, numa economia digital, uma economia muito mais veloz, onde a tendência é ser deflacionária por causa de inteligência artificial. Inteligência artificial é um ativo deflacionário para a economia, porque te traz eficiência e custos mais baixos, né? Para você ter uma ideia, Paula, mão de obra custa em média entre 12% e 15% a folha salarial no custo de uma empresa. Quando você substitui mão de obra por IA, você tem um impacto menor de custo em tudo isso. Então acaba sendo deflacionário e isso vai bater na economia. Então essas empresas estão muito mais preparadas. A gente agora vai ter que lidar com velocidade das coisas. Eu acho que o nosso grande defeito hoje é o excesso de dopamina e a gente quer tudo muito rápido. Só que a economia é um bicho complexo. Perspectiva está positiva? Está positiva. Juros vão cair, inflação está controlada. Sabemos tarifas e a gente tem visto que os últimos movimentos de tarifas são menores, vão para baixo. Agora é deixar a coisa acontecer naturalmente e não esperar que vai acontecer amanhã. Ô Fábio, eu até depois vou me aprofundar em relação à questão de tecnologia, que você traz aqui já alguns pontos, mas ainda nesse contexto, né, dos desafios e olhando para a economia, eu queria entender um pouco do teu olhar em relação quando a gente olha ali para o sistema de crédito americano. 2026, ele é um ano, de repente, em que a gente vai ver rachaduras até um pouco mais ficando visíveis? Eu acho que é um mercado que tem que ter muito cuidado, é um mercado que está alavancado, a gente tem muita empresa que está com dívida emitida e que tem que rolar essa dívida porque não vai pagar, vai rolar, e os juros, como a gente falou da velocidade, ainda não caíram na velocidade ideal, e quando os juros não caem na velocidade ideal, o custo para essas empresas continua sendo um pouco mais alto. E até era o grande medo que as pessoas estavam no mercado de inteligência artificial, demanda por dinheiro para projetos acelerados,
ter que emitir dívida nesse tamanho em empresas que não geram caixa. Uma coisa é a meta, emitir 50 bi de dívida, isso daí é dividendo do Zuckerberg. Ele não me paga dividendo, zera isso. Outra coisa é o tio Zé, que tem um projeto de IA fenomenal, que precisa pegar dinheiro, ele vai pegar 6%, 7%. Isso tem um custo grande. Eu vejo, não digo rachaduras, Paula, mas eu acho que a gente tem um mercado de crédito americano extremamente alavancado, com taxas altas e muitos vencimentos nos próximos 18 meses. Esses vencimentos são rolagens. Com o Fed Funds caindo, tem tudo para ajudar, mas o mercado ainda precisa ter a confiança de que isso vai ser rolado em taxas saudáveis. Por quê? O prazo entre a IA nascer e entregar resultado, a gente não sabe quanto tempo vai ser. Tem gente que fala que não tem o resultado. Então, essa expectativa, quanto mais problemas você tem, as rachaduras ficam mais à vista. Eu não vejo perigo hoje, mas eu também acho que eu concordo muito com o que o James Dimon foi vocal o ano inteiro. Eu acho que o timing dele foi ruim. O mercado de crédito é um mercado que você tem que olhar. Se o JP Morgan está te avisando isso, ele vê o mercado de crédito inteiro. Então acho que a gente tem que ficar de olho ali, mas não é aquele olho do ferrou. É Sim. Assim, vamos olhar esse tapete, levanta ele aí, vê quanto poeira tem aí embaixo, para a gente ter uma noção, para não ser como foi há 2 anos atrás, aqueles bancos, na era lá, o Silverbank, se eu não me engano era o nome do banco de cripto, que do nada sentiram o cheirinho e em 2 dias ele quebrou. Ô Fábio, e como você enxerga, né, até o papel nesse sentido do Banco Central ali do Japão, nessa reconfiguração toda, quando a gente pensa e tenta entender, né, de crédito ali, olhando globalmente qual o impacto desse movimento que a gente tem visto, inclusive há uma grande expectativa até, pelo menos o mercado já especula, do Banco Central do Japão continuar subindo a taxa de juros por lá. Isso reconfigura também um pouco desse fluxo como um todo? Reconfigura, Paula, porque a gente está vindo de 2 décadas quase, desde 2008, de juros inexistentes. Juros era uma palavra que só existia no Brasil. A gente é um país que sabe viver com juros porque a gente vive com juros. Enquanto o mundo ficou juros zeros, a gente teve, de 2000 para cá, menos de 5 anos de Selic de 1 dígito. Então, em 26 anos, vamos fechar 25, em 26 anos que a gente tem de histórico da Selic, de 2000 para cá, ela não ficou 5 anos abaixo de 2 dígitos, sendo que de 2008 até 2020 o mundo vivia juros zero, Europa juros negativo, Japão juros negativo, e agora a gente está vendo um ambiente onde o lugar mais conservador, chamado Japão, provavelmente vai a 0,75 e talvez no primeiro trimestre ou primeiro semestre do ano que vem tenha que ir para 1%. Aí o brasileiro olha e fala assim, peraí, mas 1% de juros e o Japão vai causar tudo isso? Vai, porque era um lugar que lá não tem juros e o japonês não gasta dinheiro e é um problema sério. Injeção de dinheiro, aumentos de salário, inflação muito alta, fizeram o Banco Central japonês ter que reconfigurar tudo isso. E o mundo tem que se reconfigurar. A gente está vendo nos últimos anos a história do fiscal, é aquela coisa, né, Paulo? Até outro dia ninguém nem sabia o que era política fiscal. Hoje em dia todo mundo tem que prestar atenção, porque isso está interferindo na vida do cidadão. O governo paga 1 trilhão de dinheiro por ano de juros numa dívida que ele gasta desenfrenadamente. Não é o Brasil, é o mundo. Então, essa reconfiguração toda ela vai acontecer em algum momento. Alguns falavam no grande reset. Eu acho que o grande reset que a gente vai ter de verdade é chegar num bom senso de que precisa-se ter um controle fiscal maior, senão as moedas em si vão perder a credibilidade total. Ô Fábio, e quando a gente pensa, né, até mesmo na economia dos Estados Unidos, apesar ali já de cortes sendo feitos pelo Federal Reserve, mas ainda assim a gente vê, olhando para as taxas e nesse sentido, os juros reais ali nos Estados Unidos, eles continuam elevados. Até pergunta aí do mercado de crédito, voltando um pouco nesse sentido, só para tentar entender nesse contexto, se esse custo de capital mais caro, o quanto ele pesa na velocidade, principalmente de expansão das empresas e nas empresas de tecnologia também. Pesa bastante num ambiente onde elas não estivessem preparadas como estão hoje. A preocupação são novas empresas que não têm lucro ainda. As empresas do S&P, por exemplo, elas estão com lucros crescentes, receitas crescentes, margens crescentes, elas têm mais fôlego para esses imprevistos, né? Então, eu não vejo isso com um olho de preocupação.
E eu sempre gosto de lembrar, Paula, que a gente tem memória, não é uma memória curta. 2008 machucou muita gente e foi um problema de crédito enorme. O mercado está muito mais diligente em relação a isso. Tanto que no meio do caminho a gente está falando sobre crédito. Coisa que antigamente ninguém ia falar. Ninguém ia olhar. Pega a bolha.com. Ninguém queria saber quem estava emitindo o quê. Eu queria me expor. Hoje a gente está olhando e falando assim, peraí, a Oracle vai ter que emitir dívida porque ela tem uma demanda contratada de bilhões, mas ela tem 400 no caixa e precisa de 1 bi para entregar esse produto e receber os bilhões. Ah, então como que ela vai emitir isso? E vê, anunciou o deal, subiu 40, o mercado fez conta, já devolveu tudo e mais um pouco. Por quê? Porque estão olhando justamente por crédito. Então essa preocupação hoje, por causa do histórico, ela já está ali inerente. A Meta, tudo bem, Zuckerberg faz um cheque. Agora, a Oracle, ela está com o caixa abaixo. Então, são esses exemplos que o pessoal que investe tem que dar uma olhada para ver que o mercado não está ignorando, mas não está deixando de aproveitar as oportunidades que estão surgindo. A Oracle é um exemplo clássico disso. Ela subiu 40% e ela devolveu tudo e mais um pouco num ambiente extremamente saudável de inteligência artificial, porque não estão acreditando que ela vai ter dinheiro para entregar. E ela precisa emitir dívida para isso. E o mercado está falando, não sei. O que fez o mercado mudar um pouco, talvez, desse humor em relação às empresas de tecnologia, né, relacionadas à IA? A gente via ali teses cada vez, né, colocando ali perspectivas de mais altas, mas a gente vê ali talvez uma mudança um pouco em relação a essas empresas. O que explicaria isso? Eu acho que muito do nosso histórico, do que a gente já passou no mercado, se for pensar de 2000 para cá, nós tivemos uma bolsa extremamente saudável e positiva, mas tivemos bolhas, tivemos uma crise de 2008 que foi, sem sombra de dúvida, a pior crise da história, então deixa o mercado menos complacente com o oba-oba, e a gente está naquele segundo estágio da inteligência artificial, que veio a euforia, agora vem a coisa mais fundamentada. Peraí, isso aí serve para quê? Impacta como? E gera resultado a partir de quando? Porque opção não falta. Então você fica seletivo. Uma coisa engraçada, Paula, eu falei sobre isso outro dia no canal do YouTube. Na bolha.com, bastava você pôr um .com no seu nome, na sua empresa, que você levantava 200 milhões de dólares assim na torta e à direita. E a bolha.com ela teve um fator contrário ao que está acontecendo agora. Porque enquanto a bolha se armava, o Fed subia juros. E a gente está no cenário ao contrário agora. A gente está num cenário onde as pessoas estão sempre com medo da bolha, porque eu nunca vi tanto se falar de uma bolha com fundamentos que a gente está vendo, ao mesmo tempo que o Fed está cortando os juros. Agora, como eu dei o exemplo da Oracle, tem algumas outras empresas que também sofreram, o mercado não está sendo complacente. Só porque você tem IA, eu vou te dar dinheiro. Eu quero saber o que você tem de IA, quando você vai me entregar e sua capacidade de me entregar. Então, Mas seria, desculpa interromper, mas aí seria talvez porque a gente está num momento em que o dinheiro não tem aquele custo barato de antigamente. E não só não tem esse custo barato de antigamente, como a gente está vindo de 3 anos de 2 dígitos de rentabilidade. Sim. Então, assim, eu não tenho desespero por rentabilidade, como eu tinha lá saído de 98, porque 98 a bolsa foi horrorosa. Então, vem o oba-oba, eu preciso rentabilizar o dinheiro agora. Paula, a gente vem lá de 2022, foi a última queda. 23, mais de 20%. 24, mais de 20%. Em 25, a gente caiu 18 em abril e vai fechar o ano perto de 18 de alta. Se o S&P subir, acho que 2% em dezembro, que sazonalmente, a última quinzena de dezembro é muito bom, ele nos últimos, de 50 para cá, ele subiu 1,4% na média em dezembro, o S&P vai fechar 17% de alta no ano. Então você também não tem aquela, eu preciso. Porque, por um lado, eu tenho uma renda fixa que me pagou bem e a bolsa me pagou bem. Então, você fica mais seletivo. Ô, Fábio, o mercado é assim, né? Vive de ciclos e tem ciclos de entusiasmo, ciclos de correção. Olhando para 26, como que o investidor consegue, de repente, fazer essa separação, né, do que de fato pode ser uma tendência mais estrutural, de um ruído ali de curto prazo? O que a gente deve se apegar bastante nesse contexto? Ótima pergunta. Eu acho que 2 pontos cruciais. Primeiro, tem que diferenciar o que é manchete do que é dado. Nós tivemos o exemplo aqui de 25 das tarifas, que a gente viu a bolsa cair 18% com um monte de dados
expectativa de dados do governo, aquela cartolina horrorosa que o estagiário preguiçoso fez para o Trump, que foi assim, vergonhoso os Estados Unidos apresentar daquela forma. Para quem acha que eu não critico, você não pode ser a maior potência do mundo e vir com uma cartolina no ambiente aberto e fazer uma coisa daquela, sem explicar uma conta. E a Bolsa se recuperou. A gente tem que olhar para dados, mercado de trabalho, inflação, consumo, resultado das empresas. Se tem uma coisa enriquecedora e que não toma 10 minutos, é acompanhar a temporada de resultados, escutar o que as empresas falam. Hoje com a IA, você tem a transcrição de todos os calls, transcreve as palavras-chave, você consegue pegar tudo, você não gasta 10 minutos fazendo isso das empresas que você investe. Por quê? Porque é o que eu falo. O seu youtuber favorito, ele está lá falando que o mundo vai acabar. Em compensação, o Satya, o Zuckerberg, o Tim Cook da Apple, está falando para os investidores quantos bilhões ele vai investir no negócio. Aí, quem que sabe mais sobre a empresa, sobre o que está acontecendo? O seu youtuber que está fazendo vídeo ou o cara que está fazendo cheque? E quando eu falo isso é porque eu escutei todos eles esse último trimestre e foi a temporada de resultados mais saudáveis e mais favoráveis. Então, olhem para dados, vamos buscar na fonte. A internet é boa para isso, está tudo acessível. Ô Fábio, e aí eu volto para aquela questão, né? Muitas vezes a gente vê ali e sempre olhando muito NVIDIA como uma grande queridinha, olhando o valuation de NVIDIA, a tese da NVIDIA, ela ficou muito dominante e também virou, talvez, essa é a questão, né? Se ela teria virado ali um crowded trade, né? Existe assimetria, pensando nesse sentido, né? De ter mais upside, de crescer ainda mais, ou talvez a gente pode pensar ali que já chegou talvez num ponto em que o consenso, ele acaba sendo até tão forte que passa a ser um risco por si só. Eu não pensaria dessa forma, Paula, porque a gente está enxergando agora a capacidade que a NVIDIA tem de entregar coisas que estão mudando o mundo usando o exemplo da Apple lá atrás, o marketplace da inteligência artificial roda melhor nos chips da NVIDIA. Então, a IA está sendo construída para rodar na NVIDIA, mesmo com o Google trazendo um chip novo e tudo mais, então ela ainda tem muito espaço. Agora, vamos olhar para o outro lado. Não precisa olhar para a NVIDIA. E até respondendo seu ponto antes de perder o fio do pensamento, crowded trade, eu fico impressionado que a NVIDIA vale 5 trilhões, um pouco menos agora depois dessa correção, e mexe 3, 4, 5% num dia de notícia boa ou de notícia ruim. A gente não tem a consciência do volume de dinheiro que é criado e destruído na velocidade. São 5 trilhões mexendo 5%. É muito dinheiro, né, para essas grandes empresas. Agora, não foca só nisso. Pensa fora da caixa. Pensa na segunda derivada disso. Quem se beneficia? Quem tem espaço para surfar essa onda? Mesmo no mundo de IA, a gente falou de energia. São empresas que têm que olhar segurança da internet, um nicho que é essencial para a inteligência artificial ganhar mais capilaridade no nosso dia a dia. Aí vai para o outro lado, a gente falou setor de saúde, setor industrial, você tem consumo discricionário, que é aquele dinheiro que você gasta quando está tudo bem, então você tem várias empresas ali. Olha para o resto, tem uma carteira diversificada. Se tem uma frase que eu sempre acompanhei e guardei para mim, do saudoso Charlie Munger, ele falava: a diversificação é o mais próximo de um almoço grátis que o mercado vai te dar. Porque ele vai te proteger do seu viés, ele vai te proteger justamente do oba-oba. Você não precisa bater o mercado. Mas uma carteira diversificada, ela vai te ajudar justamente a você não ser engolido pelo mercado se amanhã descobrem que o chip da NVIDIA não funciona mais. Porque a porta para sair é que nem a porta do Tom e Jerry. Por isso que o Tom sempre enfia a cabeça na parada, porque só cabe um. O Jerry entrou, acabou. E vai ser assim, entendeu? Então, diversifiquem. Ô Fábio, você tocou num ponto, e acho que você sempre chama atenção, né, para esse ponto que muitas vezes, às vezes ele é pouco discutido, que é a questão da energia e essa demanda, inclusive, né, de IA ali crescendo cada vez mais rápido, com a capacidade global de geração e transmissão também dessa energia. Entender um pouco, né, dessa tua visão talvez esse descompasso, né, entre essa demanda e essa capacidade, de fato, dos países estarem ali preparados para fornecer essa energia. Isso pode ser, de repente, ali até mesmo um ponto de risco estrutural para as techs? Esse é o meu maior medo, Paulo. Eu não tenho medo do crédito, eu não tenho medo da bolha. Eu tenho medo de você ter uma coisa muito boa e não pode dar play porque não tem alimentação energética para ela funcionar.
E a gente sabe que isso pode acontecer porque a velocidade de expansão de IA é muito maior do que a velocidade que a gente consegue mexer com infraestrutura. Tanto que estão construindo data centers atrás de data centers, estão buscando fonte de energia, porque tem um problema regulatório também. Porque eu posso falar para você, olha, tem um reator nuclear aqui que vai gerar tanto, vamos instalar. Não, mas pera, tem que mudar a regulamentação, aí vem o Greenpeace, o Green... E a China faz porque a China tem dono ali. Ninguém vai encher o saco da China, mas o mundo civilizado não pode fazer. Então, meu grande medo para 26 e 27 é a velocidade de crescimento da demanda por IA com a capacidade energética que a gente sabe que ficou largada por muito tempo e hoje não absorve tudo. O próprio Satya, eu repito aqui, o Satya da Microsoft, ele falou outro dia, ele falou, cara, eu tenho o GPU desligado. Então, assim, meu grande medo, como que o mercado precifica a empresa tem a capacidade, mas o on-off não está funcionando porque não tem energia. Esse é um medo que eu tenho. Ô Fábio, nesse contexto, né, e vários dos países têm uma deficiência até na questão energética, a gente viu a própria Europa sofrendo muito na guerra por conta dessa incapacidade e o Brasil aqui me chama muita atenção porque a gente sempre se vende muito como uma possibilidade de ser aí, né, um grande gerador de energia limpa. Porém, cai muito nesse ponto que você traz também. A gente tem, além de um problema muito grande de investimentos em infraestrutura, a gente tem problemas também sobre regulação, insegurança jurídica, e muitas vezes eu falo que aqui no país, no Brasil, a gente sempre muito fadado aos interesses políticos, né? E a política travando muito várias questões. Olhando, né, nesse sentido, o Brasil ele poderia, se fizer o dever de casa, se vier a olhar muito mais para essa questão, né, de se fazer políticas públicas, se reestruturar, a gente tem de fato uma capacidade de ser, de repente, aí um grande hub de distribuição de energia ou é sonhar muito alto? Olha, Paula, eu não sou um especialista no setor de energia para falar da capacidade do Brasil, mas eu escuto esse discurso há muitos anos. Infelizmente, o Brasil é o país que tem tudo e não tem nada, porque as pessoas que têm que tomar as decisões no Brasil olham para o próprio umbigo. Uhum. Para mim era óbvio que nesse movimento de empresas voltando para próximo dos Estados Unidos com as cadeias de produção e demanda energética, eu só penso num país que é norte-sul, hidrográfico, uma geografia linda, um clima perfeito. Para você ter uma ideia, vou dar só um dado, eu não tenho o número exato de cabeça, mas eles estão construindo um mega de um data center no Texas, de 100 e poucos bilhões de dólares, uma coisa assim. O seguro para crises naturais, porque lá tem muito tornado, muito tufão, é gigantesco. Aqui no Brasil esse seguro ia ser de graça. E a gente não tem um mercado aberto, não tem um governo que está com vontade de fazer isso, não tem um congresso que está com vontade de fazer isso, mas tem dois irmãos empresários que têm investimentos nisso na Venezuela, têm investimentos nisso aqui, e provavelmente, e tem empresas nos Estados Unidos, e provavelmente vão surfar alguma onda, onde o Brasil inteiro poderia estar surfando essa onda, porque ia gerar emprego, ia trazer empresas de novas tecnologias, o país ia evoluir. A gente passou por isso em 2003. A China em 94 era um pântano, em 2003 acelerou, hoje é a segunda potência do mundo. O Brasil continua querendo tentar prometer que vai acabar com a fome. Esse disco tem que mudar, são 40 anos com esse discurso. Mas 2026 está aí, Paula, a gente tem uma chance, vai saber. Tem que olhar o mapa global, tirar o ruído, fazer o dever de casa e entender que capacidade a gente até tem, né, Fábio? Eu vou continuar aqui na nossa conversa, mas preciso ir para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente, Mercado and Beyond, volta já. Estamos de volta, Mercado and Beyond, conversando com Fábio Fares, especialista em análise macro. Fábio, até falávamos ali das possibilidades do Brasil, quando a gente pensa nessa reconfiguração, de repente, ali das cadeias produtivas, falamos ali da possibilidade até de se tornar um dia, né, um hub de distribuição de energia, se fizer o dever de casa, enfim. Olhando até para a nossa capacidade aqui brasileira, se a gente pensar muito na questão do agro como um todo, apesar, né, de todo o quanto o Brasil ficou muito vulnerável com as tarifas de Trump em 2025, mas pensando nesse contexto, né, como que o Brasil, na sua leitura, ele tem ainda ali uma capacidade ou não de se reposicionar nessas cadeias globais, ou
a gente pode ter perdido aí esse bonde, ter perdido essa possibilidade? Eu não acho que a gente perdeu o bonde, porque esse bonde está rolando e vai continuar rolando. É uma coisa que a gente está falando até 2030 de demanda por coisas. O Brasil precisa mostrar interesse. É aquela coisa, não adianta você ser lindo, ser bom de papo, tudo mais, e não sair de casa. Ninguém vai te ver. E eu acho que o Brasil, infelizmente, ele faz políticas externas ruins, né? A gente tem aliados ruins quando a gente pensa em Ocidente e Oriente. A gente tem que ser neutro. A grande beleza do Brasil é a neutralidade. A gente é um povo animado, um povo do bem, trata todo mundo bem. Tem que ser neutro nas nossas transações, porque todo mundo se beneficiaria disso. Não precisa cortar a China, como também não precisa só os Estados Unidos. Mas pensando em geografia, quem está do meu lado? É os Estados Unidos, está aqui logo acima, pertinho. Tem lote de coisa que eles têm interesse em investir, que eles precisam e tudo mais. Vamos conversar, né? Vamos conversar. Mas, infelizmente, esse governo já mostrou que não quer conversar. A gente viu que estão conversando agora de tarifas e tudo mais, mas veja que o diálogo não mudou muita coisa. O que os Estados Unidos tirou de tarifa foi porque problemas para os Estados Unidos. E deixou mais um monte de coisa. Estão tendo conversas, o Trump, do jeito dele, eu gosto do Lula, o Lula falando que gosta dele, mas sabe que é tudo para frente da câmera, porque as tarifas altas ainda estão para um monte de produto e principalmente a troca, né, de comércio e tudo mais, ela não acontece como poderia acontecer. A gente não tem empresas vindo para cá, abrindo plantas aqui, gerando empregos e tudo mais. Muito pelo contrário, a gente teve empresas saindo. Trocou, né? A Ford saiu, entrou a BYD, que até agora fizeram um pintão de piquete lá, porque o japonês quer que trabalhe, o brasileiro não quer trabalhar. Então, assim, o chinês, desculpa, é complicado. Ô, Fábio, e eu até pergunto sobre essa questão, porque olhando para 2025, quando a gente olha para o nosso mercado, ele foi ali, teve uma reação muito positiva, influenciado principalmente pelo fluxo estrangeiro, né? O dever de casa ele não foi feito, mas a gente viu ali a bolsa nas máximas, a gente viu, inclusive, um câmbio muito mais comportado, justamente por conta desse fluxo. Como que hoje você enxerga, né, o quanto o investidor, ou o investidor que está lá fora, né, como olha para o investidor que está nos Estados Unidos, como que ele olha para o Brasil, pensando para 2026, né, se a gente consegue imaginar ali se é sustentável ou não, ou vamos viver naquele famoso voo de galinha, né, o que ele enxergaria de oportunidade real para 2026 dentro do Brasil? Olha, uma coisa que é muito importante a gente falar, eu acho que eu já contei aqui algumas vezes, porque minha vida inteira no mercado eu atendi o gringo. O gringo gosta do Brasil, principalmente porque o mercado regulado brasileiro é muito eficiente. Quando você fala em emergentes, quais são os BRICS, né? Você tem Brasil, aí você tem a Rússia. Dá para confiar em russo? Não dá. Você tem a Índia. Alguém já viu o que é a Índia? Não dá para fazer nada lá na Índia. A Índia é uma favela a céu aberto. Você tem a China. China tem dono, você não consegue investir lá. Você tem que investir por Hong Kong. E a África do Sul, que entrou bonitinha para fazer o S do BRICS, não tem mercado. Então o Brasil é um mercado que tem opções de investimento, você tem produtos aqui, você tem uma regulamentação muito boa, justa, a B3, a Bovespa, é muito regulada, a CVM é séria. Então ele sente essa segurança de saber, pô, eu entendo como o dinheiro vai, eu entendo como o dinheiro volta. E veja bem, eu estou falando de mercado, eu sei que hoje no Brasil a gente tem uma insegurança jurídica, um Supremo Tribunal que é um pouco arbitrário demais, mas estou falando de mercado. O gringo olha para o Brasil e fala, cara, lá eu sei que quanto dinheiro eu mandar, eu sei quanto eu vou conseguir voltar, eu entendo do imposto, eu entendo da legislação, é tudo muito prático. Por isso que o dinheiro vem muito para cá. Tem exportadora, tem bancos, tem elétricas, e tem 15% de Selic. A gente vive disso. Esse rally que a gente está vendo no mercado brasileiro em 25, que surpreendeu muita gente, é muito primeiro porque o gringo, com esse dinheiro que estava vindo, veio muita oportunidade. Quanto tempo a gente não vê todo mundo aqui no Brasil falando que a bolsa está muito barata, é a bolsa mais barata. E pior de tudo, que ela a 160 e poucos mil pontos como está agora, ela continua barata. Porque muito do que está acontecendo no mercado é muito mais porque tem poucos ativos na bolsa e pouco papel disponível do que realmente essa euforia toda que puxa a valuation para cima. A bolsa ela continua barata. Eu acho que a gente vai ter um 2026 bom no Brasil, mas com um componente de volatilidade que é muito difícil de operar, que é a eleição. E a gente está vendo essa eleição que antigamente começava no meio do ano que vem, no
no primeiro tri do ano que vem, parava na Copa, essa eleição começou há 6 meses já. A gente já está vendo reação de pesquisa no mercado nos preços agora. Isso só vai se intensificar porque até agora a gente não tem nenhum candidato. Se eu não me engano, essa semana, o próprio presidente, numa entrevista, falou: olha, eu tenho 80 anos, eu vou decidir em março, ver minhas condições de saúde e tudo mais. A gente sabe do desafio de rejeição que está muito alta, de algumas coisas que deixam a vida dele mais difícil do que foram em outras eleições. E na direita você tem meia dúzia de possíveis candidatos, 1 ou 2 despontando mais, porém não tem candidato para você falar é o Guinho e Zezinho. E já está fazendo preço. Então, o ano que vem, com juros caindo, onde a Bolsa poderia ganhar mais atratividade, a gente vai ter eleição. E eleição é um preço que, para o investidor, pessoa física, ele não consegue entender. Porque ele vai olhar a empresa, vou dar um exemplo de uma empresa, VEG, por exemplo. Fala, pô, a empresa está redondinha, o dólar está forte, ela está exportando, ela está entregando, está com margem boa. Aí tem um dia que ela cai 5%, porque daí na pesquisa o candidato que ninguém quer despontou, o cara sai vomitando bolsa que tem pouco papel, qualquer venda faz mais preço, ele fala, o mercado não é para mim. Então eu diria que assim, o 26 é um ano onde a gente vai ter volatilidade no Brasil por esses componentes, mas eu acredito, Paula, que o mercado, por ser bom, o cenário ser bom para o ano que vem, essas pontuais volatilidades não vão atrapalhar um bom ano de Brasil. Ô Fábio, e aí a questão fiscal, né? Porque quando a gente fala eleição, basicamente o mercado olha muito, né, com essa preocupação em relação ao fiscal. O nosso fiscal, ele vira preço lá fora, né? Vira essa, ou melhor, talvez vira desconfiança lá fora, como é para o investidor aqui brasileiro, ou o investidor estrangeiro, ele ainda vê talvez um equilíbrio mais aceitável ali no risco-retorno? Hoje sim, ele não está muito preocupado com isso. Quanto mais perto chega de eleição e quanto menor ficar o prêmio de risco, prêmio de interesse para o Brasil, vai começar a olhar como esse prêmio diminui. A Bolsa está subindo, a Selic caindo, juros no Japão, que a gente já falou, subindo, encarece o dinheiro fora para vir especular aqui, o gestor faz mais conta. Então, para ele colocar mais dinheiro, ele vai olhar, pô, o valuation já esticou um pouco do que eu comprei lá atrás, já está um pouco mais caro. A moeda, a diferença não está me ajudando tanto, e agora o meu custo está mais alto, eu vou ser mais seletivo, ou quero olhar tempo do dinheiro aí. O que é a primeira coisa que você olha para o tempo do dinheiro é como estão as condições fiscais, monetárias para os próximos anos, para eu ter certeza que essa empresa vai continuar crescendo. Aí você olha para o fiscal e fala, não tem tanto tempo assim, porque 27 tem uma prestação de conta grande, e a gente não sabe se Selic vai ter que voltar a subir, a gente não sabe como que o mercado vai aceitar, seja esse governo ou o próximo, em 27, os ajustes que tem que ser feitos. Eu não vou lembrar de cabeça, talvez você lembre melhor do que eu, Paula, mas acho que foi o Temer, a gente fez uma reforma da Previdência. Foi. Eram alguns trilhões em 10 anos. Essa gordura já foi embora. Tem que fazer outra. E dessa vez, não é só Previdência. A gente tem que fazer uma reforma um pouco mais estrutural, porque o fiscal, infelizmente, que era um saldo de cheque especial, virou dívida de agiota. E a agiota vai te cobrar quebrando perna, ameaçando família. O Brasil está nessa. E, então, na verdade, recentemente a gente até viu o próprio Congresso com uma pauta-bomba ali que mexe na Previdência, inclusive, né? Então, o Brasil ele acaba sendo muito suscetível, eu já falei isso e parece até disco repetido, mas a gente sempre vê o quanto a política, ela molda e sobressai ali a economia. E aí, nesse ponto até que você estava trazendo essa leitura, eu acho que vou só reformular a minha forma de perguntar, porque me veio aqui basicamente a mesma coisa, mas eu queria entender, né? Se para o investidor americano existe algum tipo de tese estrutural aqui para o Brasil, ou a única coisa que ele olha ou que nós temos a oferecer é o diferencial de juros? A principal é o diferencial de juros. Tese estrutural de longo prazo no Brasil. Longo prazo no Brasil é um ciclo de Copa do Mundo, que é a eleição presidencial. Eu acho que o grande problema do Brasil... Que, por sinal, as duas esse ano, né? Dia 26. Copa do Mundo e eleição. Sempre acontece. O ponto principal, Paula, eu estou há 11 anos fora. Eu vi Obama, Trump 1... Biden, Trump 2, swings muito grandes de perfil e de agenda de candidato. A diferença lá é que o governo ele busca fazer o que for melhor para o país. O lobismo existe, industrial existe, mas não interfere na vida do cidadão, a vida dele flui. Aqui você trouxe um exemplo. O governo
latiu de um lado, o Congresso passa uma pauta-bomba para ferrar o governo, é um jogando contra o outro e dane-se os eleitores. Por isso que eu sempre falo para o brasileiro, não tenha político de estimação, porque no final nenhum está preocupado com você. Ninguém está preocupado com você. A gente vai chegar em 2026 e a gente tem gente que passou batom numa estátua presa até hoje e o maior escândalo de um banco, o cara está em casa. E ninguém fala nada disso. Mas nas eleições a turma vai se matar se é L, se é T, se é B, se é S, sendo que é tudo a mesma coisa, porque ninguém resolveu ainda uma injustiça de, eu não sei os outros, mas essa eu sei, de perder o mané, um batom. E o cara que emitiu no mínimo 12 bi de papel que não existia, está em casa, com uma tornozeleira, entendeu? Esse que é o grande problema do Brasil, os poderes, eles pensam só neles, e a população se mata por besteira. Ô Fábio, a gente até estava perguntando muito como o investidor estrangeiro olha Brasil, e nesse contexto ao contrário, agora, como que o investidor brasileiro, diante de todas essas dificuldades e incertezas que nós temos aqui internamente, ele deve olhar para 2026 e deve olhar, inclusive, para as oportunidades lá fora? A coisa que eu mais tento fazer para o brasileiro é mostrar para ele que aqui o Brasil é exceção, não é regra. No mundo inteiro, principalmente países desenvolvidos, o longo prazo ele é soberano e funciona nos Estados Unidos há 150 anos. A minha avó faleceu com 90, ela ia fazer 99 esse ano, então ela faleceu com 93 anos, onde ela vivia dos investimentos que ela fez na conta de previdência dela desde o primeiro dia de trabalho. Porque lá funciona o longo prazo, a bolsa te entrega 8% em dólar ao ano há 151 anos. E a gente precisa entender isso. Então a primeira coisa que o brasileiro precisava pensar ao investir no exterior é que não é Brasil. E eu tenho que ter a mentalidade do investidor americano, pensar no longo prazo, acumular bons ativos por muito tempo, que lá na frente vão me trazer renda ou vão me ajudar a ter poder de compra e tudo mais. A gente trata o resto do mundo como se fosse Brasil, que todo dia é um 7-1, e não é. O mundo é muito mais leve, o mundo desenvolvido. As oportunidades no mercado americano no ano que vem, a gente falou um pouco sobre elas vão andar. É um lado onde juros caem, o governo vai incentivar a economia, vai ter corte de imposto, vai ter desregulamentação e a inteligência artificial é deflacionária. Então muita coisa vai andar. Não queira tratar como agora é bolha, agora é isso. Invista, acumule ativos, tenha um plano, faça aportes constantes todos os meses, construa um portfólio que você vai carregar por 5, 10, 15, 20 anos. Quando a gente fala isso aqui no Brasil, o cara fala, mas eu não sei onde eu vou estar amanhã, porque você está no Brasil, você vai estar vivo, você vai envelhecer, você vai chegar lá na frente, você vai olhar e falar, cara, que bom que eu fiz isso, porque eu tenho um pé de meia. Em vez de, como a grande média brasileira, que não chega, envelhece e está endividado, não pode parar de trabalhar. Então vamos parar de tratar o mundo como o Brasil. Saibam que aqui é exceção, é um país maravilhoso que está mudando, tentando mudar, e quem sabe o ano que vem a gente vai começar uma mudança de novos nomes, novos ares, né, Paulo? Mas não trate lá fora como o Brasil. O Brasil é exceção. Ô Fábio, mas aí, só para tentar entender um pouco mais a fundo nesse contexto, qual que deveria, de repente, ser um pouco mais essa lógica de alocação para 2026? Eu não sei se seria onde faz mais sentido ter uma proteção real, se é treasuries, se é crédito global, se são ações ali mais globais de fluxo de caixa, ouro, enfim. Como que você enxerga nesse sentido, pensando para a gente aqui brasileiro? Eu teria um portfólio diversificado com ETFs. ETFs são fundos listados em bolsa, de ETFs globais de países desenvolvidos. Então eu teria Estados Unidos, países desenvolvidos. Eu gosto da China. Uma pequena coisa em China, por quê? Porque o brasileiro já tem risco de emergente vivendo no Brasil, investindo no Brasil, tendo receita no Brasil, que é o seu emprego, seus bens imobilizados no Brasil. Você precisa diversificar um pouco disso. Eu não gosto de renda fixa fora, mas entendo quem precisa. Você pode fazer isso via ETFs, porque você já tem renda fixa no Brasil, mas você pode fazer isso via ETF, você tem crédito corporativo, você tem treasuries, você tem crédito global, se quiser, tudo via ETFs. Por que o ETF? Porque o brasileiro tem que entender que a liquidez, a liberdade é essencial num lugar onde você não se sente 100% seguro e conhecido. E quando você está travado num título de renda fixa, você depende da corretora, depende da vontade do outro cara de comprar, e na bolsa o que é listado está lá, o preço de compra e venda na tela o tempo inteiro, você sabe o que está acontecendo. Portfólio global, diversificado, tem ETF que faz só isso para você,
vão ser poucos ETFs, e acumula. Não fica preocupado se está subindo, se está caindo. Pensa que daqui a 10 anos você vai ter mais. Não é o Fábio prevendo o futuro, é o que acontece há 150 anos e vai continuar acontecendo. Ô Fábio, e é o que acontece há tantos anos e a gente vê que ainda assim existem erros, né? Muitas vezes erros que são clássicos até, e o investidor brasileiro tem aprendido, acho que muito, é um mercado muito recente no Brasil e até acho que positivamente. Outro dia a gente estava conversando em outro mercado and beyond aqui, era com o Flávio Conde. Ele falou: olha, o brasileiro, ele tá de parabéns, ele tá aprendendo a conseguir investir, teve ali um aprendizado, né, muito importante, se a gente for pensar em fazer até comparação com outros países, pela realidade muito diferente. Mas a gente vê ainda ali que muitas vezes existem erros. Quais talvez seriam ali os erros que nós brasileiros, investidores brasileiros, ainda cometemos e que talvez precisamos ali ficar muito mais atentos? Olha, 3 erros, Paula, que para mim vem muito rápido na cabeça há 5 anos lidando com pessoa física, tanto do lado educacional como no lado de advisory. O primeiro erro é não ter controle do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. Então você não tem um planejamento, você não sabe para onde vai o dinheiro, aí você investe dinheiro que você não poderia investir porque o seu orçamento no mês seguinte está comprometido. Então assim, saiba, entenda, arruma a casa, eu tenho um orçamento, o meu dinheiro do investimento, que é meu boleto do futuro, eu vou pagar todo mês, é de tanto por enquanto, não importa o valor. Faz o que pode para justamente poder deixar o dinheiro trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem tirar. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é invista no que você conhece. Não tenha pressa, vai conhecer. Os ETFs são bons porque são fundos, você não precisa conhecer as empresas. Mas não vai porque eu vi o vídeo de alguém falando tal coisa, eu escutei um amigo que comprou... Invista no que você conhece, porque o que você conhece, você consegue entender o que está acontecendo. Você consegue analisar, você consegue perceber, e aí te dá tranquilidade. E o terceiro não tenha pressa. Não é porque você comprou hoje que vai subir amanhã e você vai ficar milionário, e não é porque caiu amanhã que você vai ficar pobre. Não tenha pressa, tudo leva tempo. Pensa que você está investindo para o longo prazo existe. Invista consistente para o longo prazo, no que você conhece, um dinheiro que pode ficar lá trabalhando para você o tempo inteiro, que você não precisa mexer. Você lidou com esses 3 componentes, já é um grande começo. E eu reforço, eu concordo que o brasileiro está anos-luz de muita gente, porque o brasileiro ele persiste, ele quer fazer, e a gente começou agora. O brasileiro começou a investir em 2010, 2012, até lá não existia nada. No exterior em 2018. Então é tudo muito novo. Hoje tem educação financeira, tem a internet, tem um monte de gente que ensina. Consuma conteúdos que te agreguem para você aprender, mas invista, porque lá na frente você vai agradecer. Fábio, estamos caminhando aqui para a nossa reta final. Se você puder, né, de repente aqui resumir, de repente em poucas palavras aqui, o que de fato, né, a gente precisa, eu falo investidor como um todo e não só ali investimentos no mercado em si, mas de uma forma em geral, olhar agora para 2026, qual o recado final que você deixa aqui, essa mensagem para os investidores? Olha, Paulo, eu acho que 2026 traz desafios, mas são desafios que a gente já conhece. É entender o comportamento geopolítico, é entender essa mudança das empresas para onde vai e o que a IA vai trazer de benefício, e ver a economia fazendo pick-up agora num ambiente mais saudável. Eu sempre falo para os investidores, busquem dados, busquem números, não se prendam por manchetes, porque as manchetes elas te vendem alguma coisa que até é engraçado. Você como jornalista pode me ajudar a entender esse motivo. Às vezes a manchete não condiz com a reportagem. O que vem de jornal é a manchete. Você lê a manchete... É o famoso clickbait. Você lê a manchete, lê a reportagem e fala assim, pô, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então tomem cuidado com as manchetes, busquem dados, e hoje você tem fontes riquíssimas de dados, porque a gente vai ter um ano com volatilidade, tanto lá fora quanto aqui no Brasil com a eleição. Agora, a volatilidade faz parte do mercado, não existe mercado sem volatilidade. Saiba navegar ela. Com o quê? Com conhecimento, com dados concretos e investindo no que você conhece. Maravilha. Fábio, sempre muito bom o papo contigo. Obrigada. Volte mais vezes. Toda vez que estiver aqui presencialmente no Brasil, estamos de portas abertas. Obrigada. Eu que agradeço o espaço, Paulo. É uma honra estar aqui com a BMC. Vocês são muito carinhosos comigo e desejo a todos vocês um excelente 2026, que seja um ano
próspero em todos os aspectos para todo mundo. Obrigada. Grande Fábio Farias, especialista em análise macro aqui com a gente. Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.